Então, esse, esse, esse curso que eu vou ministrar para vocês foi uma ideia que eu falei com o Pedro, né, e Franciele, para a gente ter um treinamento sobre como construir gráficos estatísticos, né? Porque geralmente a gente constrói gráficos no Excel. Então, só que a gente tem um pouco de dificuldade, né? Que o Excel não ajuda muito para construir gráficos. Então, essa ideia surgiu para a gente auxiliar todos vocês, né? Todos os alunos que assistirem esse mini curso e vai auxiliar mais ainda porque está sendo gravado, né? Então a gente vai poder rever sempre, porque a gente acaba esquecendo. Então, como vai ter essa possibilidade de gravação, a gente vai ficar aí disponível para quem, né, quem tiver acesso. Então, vou compartilhar aqui na tela. Poliana me ouve bem, né? Sim. Bem? Já está aparecendo para a gente, Rafael. Tá aparecendo? É só colocar no modo apresentação. Pronto, pessoal, espero que vocês curtam o mini curso. Espero que aprendam. Ei, Rafael. Não, pode deixar. Já deu certo aqui. Eu te pedi para ocultar o negócio, já foi ocultado. Obrigada. Pronto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar, ok? Mas vamos começar logo, que aí a gente vai conversando ao longo do mini curso. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né, como aluno, como voltar para... Agradeço o convite também da UESP, né, do primeiro simpósio online de biologia da UESP. Então, nesses tempos tão difíceis, a gente conseguir trabalhar, aprender. Então, todo mundo está de parabéns, né, aos organizadores, às pessoas que estão participando, né, a dedicação que todo mundo está tendo nesse momento. Isso é muito importante. Então, eu trago hoje para vocês um minicurso intitulado Construção e Interpretação de Gráficos Estatísticos, utilizando o software Origin 8.5. Então, como já foi falado, meu nome é Rafael. Então, eu apresento para vocês a metodologia de como a gente vai trabalhar esse minicurso, né? Como a gente está fazendo à distância, a gente também tem uma metodologia diferenciada. Então, primeiro, eu vou falar sobre uma parte teórica. E a segunda parte, ela vai ser, né, a parte prática propriamente dita. Então, pensando um pouco sobre como eu ia fazer esse minicurso para vocês, como vai ser a distância, e tem muitos alunos, né, não são poucos, são muitos, não tem condições de vocês fazerem daí todos os recursos, baixar o programa, instalar, depois vocês acompanharem fazendo cada etapa do que eu vou estar ensinando aqui nessa aula gravada. Então, como eu pensei, como vai ser gravada essa aula, quem tiver acesso, vai conseguir assistir novamente e vai baixar o aplicativo em casa, o programa, vai colocar o programa no computador e vai acompanhando todos os passos que estão sendo gravados nessa aula. Então fica mais bacana para vocês, fica mais didático, fica mais fluido do que eu apresentar aqui, aí não consegui, não voltou, não deu certo. Então vocês conseguem fazer isso em casa e eu fico à disposição para tirar também suas dúvidas depois que finalizar essa aula. Manda um e-mail para o professor, manda um print, Rafael, não estou conseguindo aqui no meu programa, porque o programa ele difere alguns detalhes entre computadores. Então, no meu computador ele tem um layout. Em outro computador ele pode apresentar um layout um pouquinho diferente. E aí a pessoa não acha.
Então, quem não conseguir achar uma coisa que eu achei no meu computador, você pode ficar buscando ali, essa coisa aqui está nessa parte, não nessa, ok? Então, fica dessa forma, beleza? A gente vai continuar, a gente vai fazer dessa forma. Então, vamos lá. Quais são os objetivos da nossa aula? A gente vai aprender conceitos básicos, né, sobre gráficos, né, e ao longo da nossa apresentação a gente vai interpretando gráficos. Então, não vou interpretar apenas um, mas todos eles daqui. Né, e quando a gente estiver habituado na interpretação de gráficos, aí eu vou dar uma pausa nelas. Mas enquanto aparecer gráficos, a gente vai interpretando. E os tipos de gráficos, né, que a gente vai abordar, quais são os tipos de gráficos, e depois o uso do Origin 8.5. Beleza? Então, vamos lá. Então, quais são os conceitos básicos? Né? O que são gráficos estatísticos? Gráficos estatísticos é uma representação gráfica dos dados. É uma apresentação de forma imediata e concisa de informações, podendo chegar a conclusões. Então, o que seria esses gráficos? Né? Todo mundo já sabe o que é um gráfico, né? Então, todo mundo interessado aqui deve saber para que é. Mas já se perguntou a utilidade dele, né? Para que serve um gráfico? É só para demonstrar dados? Então, imagine uma pessoa que tem milhares de informações, milhares de dados, e precisa, né, colocar isso em um gráfico. Claro que ele vai precisar resumir essa quantidade de dados. Caso contrário, ele vai ter tantos dados que ele não vai conseguir explicar. Então, imagine uma pessoa escrever as informações que ele obteve. Vai dar milhares de folhas. E a gente não tem tempo para pesquisa, para ler tantas informações. Então, a gente precisa resumir aquela grande quantidade de informações e aí eu vou conseguir ler um maior número de gráficos, ao invés de eu ler apenas vários textos. Então, para otimizar o nosso tempo, né, os gráficos eles nos auxiliam a resumir essas informações e a gente alcançar, né, ler mais rápido, ter um acesso mais rápido. Né? Quer ver um exemplo? Quando a gente vai para os artigos científicos, se a gente não tiver tempo para ler todo o texto, a gente vai lá nos gráficos e a gente compreende o que foi que ele fez. Ele fez determinada coisa, com determinada metodologia e fez, né, a estatística, o resultado é esse. Então já está tudo resumido, né, no gráfico. Então, por isso, é importante a gente compreender, aprender a fazer gráficos, beleza? Então, ele apresenta forma imediata e concisa de informações, podendo chegar a conclusões. Lembrar, essa informação concisa, né, é importante. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na dúvida. Porque não adianta ter o gráfico ter muitas informações. Né? Se ele tiver muitas informações, a pessoa vai se perder. Né? O leitor que estiver vendo o seu material, ele não vai entender seu gráfico. Eu já vi muitos gráficos que, pelo menos, eu não entendi. Né? Ele coloca muita informação, mas não coloca as principais informações. Né? Para a gente compreender o que ele está fazendo. Então, a gente fica meio perdido. Ok? Então, vamos lá. E o Origin? O Origin é uma ferramenta, é um programa elaborado pela empresa Origin Lab. Okay? Ele é um software de análise de dados e gráficos. Ele analisa a estatística também, mas eu não sei rodar estatística nesse programa, eu sei apenas construir gráficos nele. Ele tem mais de 500 milhões de usuários, né? Tem muita gente. Sua interface é fácil de usar para iniciantes. Né? Ele é bem simples. Vocês vão ver que ele é bem fácil de manipular, de usar. Você pode alterar qualquer coisa no gráfico. É bem bacana. Combinada com a capacidade de realizar a personalização avançada à medida que você se familiariza com o programa. O Origin ele facilita a criação e a personalização de gráficos de qualidade de publicação. Isso é muito importante. A gente vai ver por quê. Onde é que a gente utiliza gráficos? Né? Vocês utilizam em algum lugar. Né? Eu sempre utilizei, por exemplo, desde a minha graduação, em relatórios, quando a gente vai fazer
gráficos dos estudos que os professores pedem, faz um gráfico, né, coloca aí as informações, resume suas informações, porque não dá para você fazer uma apresentação longa falando sobre os seus dados. Você pode fazer só um gráfico e aí resume tudo. Então, você pode colocar essas informações, né, tabular essas informações, fazendo os gráficos, ou então, né, atualmente eu uso mais para analisar os meus experimentos. Então, eu faço, para resumir os dados do meu experimento que eu consegui, eu coloco tudo em gráfico, né, porque se eu colocar direto não vai dar muito certo, não, se eu descrevê-los. Então, para auxiliar também as pessoas observarem a estatística, né, vai ser bem bacana. Eu não sei como é que vocês estão utilizando atualmente, mas até onde eu conheço, até onde eu tenho minha experiência, né, basicamente a gente usa em relatórios ou então para tabular os dados do nosso experimento. Para reunir os dados do nosso experimento. Esses relatórios, lembrando, né, que existem relatórios tanto os nossos da graduação quanto do governo. Se vocês observarem, o governo utiliza muitos gráficos. Então, é só entrar no relatório do governo que você vê a quantidade de pessoas, né? Enfim, milhares de tipos de gráficos também. É bem bacana você observar isso. A gente vai aprender a fazer tudo isso hoje. E aí, a partir da construção desses gráficos, você precisa chegar na conclusão, né? Colocou lá os dados, mas eu não sei, né? O que foi que aconteceu? Você precisa, né? O leitor ele precisa compreender, né? O que está ali sendo falado e chegar a uma conclusão. Esse fulano de tal aqui foi maior, essa quantidade aqui foi maior, portanto ele é o melhor, né? Você tem que chegar a uma conclusão observando o gráfico. Ok? Tá todo mundo acompanhando? Tá tranquilo? Tá, Rafael, tudo Lembrando... ok. O áudio também. Ok, obrigado. Lembrando, quem cair a internet, não tem problema, porque vai ficar gravado. Então, você, enquanto não consegue voltar para cá, vai ficar gravado, vai ser bacana que você vai ter acesso. Então, que elementos formam o gráfico? Então, a gente tem um gráfico aqui, né? A gente precisa compreender quais são os elementos que são formados pelo gráfico. Então, temos aqui este gráfico, que é a quantidade de alunos, né, de 0 a 6, e as notas desses alunos. Então, a tabela 1 notas de avaliação da disciplina de biologia. Então, você que é professor, está lá no ensino médio, você está querendo avaliar quantos alunos, né, da sua disciplina de biologia no primeiro bimestre, no primeiro bimestre você quer saber como é que está a sua turma. Só que você vê um bocado de notas assim, aí você não consegue enxergar a quantidade de alunos. Então você pega e resume num gráfico. E aí a gente tem esse resultado aqui. Então se a gente observar a quantidade de alunos, quem tirou a nota 1 foi apenas um aluno. Quem tirou a nota 2 foi apenas nenhum aluno. 3. A nota 3 tiraram 3 alunos. A nota 4, 2. 5 também. A nota 6 foi 5 alunos. 8, 3, 9, 3 e 10, 1. Então, quando a gente observa aqui, o que a gente pode concluir do nosso gráfico? Que a maior nota, os alunos, né, que tiraram vamos dizer, a maior quantidade de alunos que tiraram uma determinada nota foi 5, na nota 6. Ok? E apenas um aluno tirou a nota 10. Então, às vezes, a gente está dando aula, né, e apenas um aluno da turma tira 10. Então, seria a nossa metodologia que está sendo equivocada, que pode estar faltando um pouco para essa quantidade de alunos aqui aumentar e vir para 7, vir para 8, 9, 10? Né? Será que está faltando algum detalhe? Será que a turma é mais difícil de ser trabalhada? Né? Isso tudo deve ser levado em consideração. Então, observe que a gente está fazendo uma conclusão, né? Uma discussão sobre os dados que a gente está vendo aqui nesse gráfico. Então, muito melhor do que você olhar na caderneta e ficar meio perdido naquela quantidade de notas. Beleza? Então, que elementos formam o gráfico? Né? O que forma um gráfico? Primeiro, você precisa ter um título. Se você não tiver um título nesse gráfico, você não vai saber o que é aquilo dali. Então, você precisa informar o seu leitor. Quanto mais informações nesse título,
dizendo o que vamos dizer, dizendo o que envolve esse gráfico, melhor. Okay? Então, notas de alunos da avaliação da disciplina de biologia. Eu colocaria melhor ainda, notas de avaliação da disciplina de biologia no período do segundo bimestre, ou notas de biologia durante a recuperação do primeiro semestre, ok? Então, quanto mais informações você dar para o seu leitor, melhor vai ser para ele, porque ele não vai precisar ir lá na metodologia ou ir lá buscar no seu relatório onde é que você disse que qual foi o período. Não vou ter que buscar qual foi o período, não. Diga logo no gráfico, porque vai ser mais fácil, mais rápido a gente observar logo o que você está querendo dizer. Então, informe o mais rápido possível. Pode ser também inserir, por exemplo, o nome da escola. Né? Na escola fulano de tal, na escola municipal, na escola estadual. Então, quanto mais informações, lembre-se, melhor vai ser para você e para o seu leitor. Inclusive, se você esquecer, né, vai estar lá as informações já resumidas no seu gráfico. Então, a outra parte importante é a origem, né, do seu gráfico. Você precisa demonstrar de onde é que começa, beleza? A próxima é o eixo horizontal, ok? E o eixo vertical. No eixo horizontal, a gente tem as notas, ok? Essas notas são valores que não variam. No eixo vertical, são a quantidade de alunos que variam. Okay? A gente vai ver lá na frente que eu posso variar essas notas, deixar que essas notas fiquem no eixo vertical e a quantidade de alunos no eixo horizontal. Então, não vai ter diferença. A diferença que você vai perceber é a didática. Será que está mais informável o que você está querendo apresentar? Será que está mais bacana para apresentar, para compreender? Vai depender, ok? Lá nos tipos de gráficos, a gente vai compreender mais essa parte do eixo vertical e do eixo horizontal. E, por fim, as colunas, né? Você precisa ter as colunas. Se você não tiver nenhuma informação aqui dentro, o leitor não vai saber o que é. Beleza? Então, uma coisa também muito importante que eu acabei esquecendo de colocar, que formam gráficos, são as legendas. Ok? Para quem já trabalhou com gráficos, né, quem trabalha até hoje, a gente precisa colocar as legendas. Pode apresentar algumas letras, algumas informações aqui dentro, né? Como, por exemplo, se eu colocar um asterisco aqui, nesse número 3, aliás, vamos botar um asterisco aqui no número 6. Vamos supor que ele foi significativo, né? Foi a nota com maior quantidade de alunos, em comparação ao restante dos alunos. Então, foi a nota 6, em comparação com as outras notas. Então, se eu colocar um asterisco, eu preciso informar para o meu leitor aqui na legenda o que é o asterisco. Então, o asterisco teste estatístico, realizado pelo teste paramétrico para os Kawales, Tukey, teste paramétrico Tukey, né, com p-valor menor que 0,05, vai informando teu leitor tudo o que você quiser, né, e importante, né, informar na legenda todas as informações que não coube aqui na tabelão, porque você não vai, no título, você não vai colocar no título o asterisco, ok? Você não vai colocar a legenda aqui, você vai colocar a legenda lá embaixo. As informações que estão aqui contidas. Então, quanto mais informações, melhor. Eu tenho gráficos que ficam enormes. A quantidade de informação que eu coloco embaixo, porque são tantos detalhes no gráfico, que aí você fica louco, quer colocar logo as informações tudo embaixo, e aí fica enorme. Então, é preciso colocar, ok? Senão o seu leitor ele vai ficar perdido. Muitas vezes eu já me deparei com essas situações. A pessoa não colocou abaixo, né, a legenda, e aí tinha várias siglas, e a gente não sabia de onde é que vinha essas siglas, de onde é que vinha esses dados, e a gente fica perdido. Então, por isso que eu falei, é muito importante essa parte da legenda. Não esqueça. Então, quais são os tipos de gráficos? Né? Quais são os tipos de gráficos? Os gráficos, como a gente já viu, o gráfico esse é chamado gráfico de coluna. Okay? Esse gráfico, eles são dos mais utilizados. Eles indicam, geralmente, um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares, setores, e não depende de proporções.
não dependem apenas de proporções. Okay? O que seria isso? Quando a gente for lá para o gráfico de pizza, a gente vai compreender melhor. Perdão. Então, vamos observar aqui a quantidade de alunos, a quantidade de notas e tal. Aqui está o gráfico de coluna, né? Tabela 1, notas de avaliação da disciplina Biologia da turma A. Okay? Então, você tem aqui todas essas informações no gráfico de coluna. E aí, esse gráfico ele pode variar, né? Você pode... Deixa eu ver aqui. O slide duplicado. Então, você pode variar. Então, imagina, tem aqui turma, você quer colocar a turma A e a turma B no mesmo gráfico. Aí, o que você faz? O programa, ele te facilita, né, colocar 2 ou mais colunas, né, na mesma unidade que você está querendo analisar. Então, imagine, na nota 1, a turma A, ela teve 1 aluno. A turma B teve 3 alunos. Ok? Olha no 10. A turma A teve 1 aluno. Na turma B, né, teve 5 alunos. Então, aqui foi melhor. Né? Ou os alunos estão facilitando estudando, ou o professor está ajudando lá eles a chegarem naquela nota. Então, observe que aqui também facilita a nossa comparação. Porque se eu separasse esse gráfico em 2, né, na turma A e na turma B, é um pouco mais complicado você, vamos dizer, dificultaria um pouquinho, né? Você fazer uma comparação. Quando você junta os dois, e você consegue olhar ladinho a ladinho, quais são as informações, né? Comparar, fazer comparações e tal. É mais rápido, mais cômodo, né? Mas você tem que prestar atenção num detalhe muito importante. Se você aumentar a quantidade, por exemplo, turma A, B, C, D, E, vai ficar enorme o teu gráfico. E você não vai ficar uma coisa meio estranha, vai ficar feia. Então você precisa verificar se é necessário, se vai ficar bacana, né, para o teu leitor aquela quantidade de informações. Se der para ficar bacana, tem gráficos que fica bom, mas tem gráficos que não ficam. Então você precisa ter essa autoavaliação do seu gráfico, beleza? Então, por exemplo, eu trouxe esse gráfico aqui da distribuição da PEA por escolaridade segundo faixa etária, né, em 2009, perdão, em porcentagem. Então, o que a gente observa aqui? A distribuição da PEA entre 0 e 50, ok? Aqui são as idades de 19 a 29, 30 a 39, 40 a 49 e 50 anos. Então, cada coluna dessa tem uma informação. Essa aqui não tem instrução. Essa aqui são pessoas que têm o fundamental incompleto, fundamental completo, médio incompleto, médio completo, superior incompleto, superior completo. Observem, né, que a legenda está aqui embaixo. Né? Porque não cabe. Vocês viram que no meu gráfico eu coloquei aqui dentro do gráfico. Mas nesse caso aqui ele colocou fora do gráfico, fica mais didático essas informações. Lembrando, você pode colocar a fonte também, né? No caso, essa fonte é a IBGE. Geralmente, alguns trabalhos, alguns professores pedem que você coloque a fonte. Né? De onde é que você tirou? Só um instante, perdão. De onde é que você tirou essa informação? Né? É sua ou é de outra pessoa? É importante você falar. Enfim, então você observa aqui, de 18 a 29 anos, né? Temos uma maior quantidade de pessoas com, deixa eu ver, um médio completo, o ensino médio completo. De 30 a 39, a gente tem uma maior quantidade de pessoas no fundamental incompleto e médio completo. E de 40 a 49 anos, a gente tem um fundamental incompleto e médio completo. E, por fim, acima de 50 anos, a gente tem um fundamental incompleto. Então, quando a gente faz, isso é muito importante, quando a gente faz uma análise dessas pessoas, né, do interior, ou as pessoas de mais idade, o que acontece? A gente observa que elas têm um fundamental incompleto. Tem muitas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade de ir para a escola, de estudar, então tiveram que trabalhar cedo. Então, a gente já conclui, talvez, né, a gente discute um pouco que esse pessoal de acima de 50 anos, talvez tenha acontecido isso na vida deles. E aí, por isso que eles não conseguiram estudar tanto quanto os mais jovens de hoje. Então, que as pessoas têm mais oportunidades, né? Hoje a gente tem muito mais oportunidades do que era antigamente. A gente consegue concluir no gráfico
essas premissas, né? Talvez seja isso. Claro, a gente não sabe precisamente o que seja, porque cada um, como a gente está mexendo com pessoas, cada um é uma história. Então a gente precisa também, aqui partiria uma compreensão, né? Se eu participasse desse relatório para descrever a escolaridade das pessoas, eu tentaria compreender quais foram os motivos, né, dessa pessoa não alcançar um fundamental incompleto. Você precisa discutir o seu gráfico. E aí, assim, eu discutiria o meu gráfico, justificaria por que esse valor mais alto aqui. Beleza? Então a gente interpreta esse gráfico dessa forma. Observem que aqui ele tem mais de uma coluna por unidade. Ok? Então a unidade de 18 a 29 anos. Então ele aumentou a quantidade de colunas. Observe que ficou bacana. Né? Ele deu uma separação aqui. Ó, observem essa distância que é importante. Ó, a distância entre uma unidade e outra. Ó, e aí eles uniram todos esses. Então observe que ficou bacana. Às vezes não fica, tá? Às vezes eu faço uns gráficos tentando fazer isso aqui e não fica bonito, não. Mas vai depender dos resultados, da forma como você coloca, as cores vai influenciar, tudo isso vai ficar para ficar bonito o teu gráfico. Então, outro tipo de gráfico é o gráfico de barra. Esses gráficos Rafael, Oi. Desculpa, antes que você passe para o gráfico de barra, tem uma pergunta sobre o gráfico de coluna. É uma pergunta do Vitor. Ele diz assim, em um gráfico de coluna, não podemos representar dados qualitativos? Dados qualitativos. Dá para representar dados qualitativos em gráfico de coluna? Deixa eu me recordar só o significado de dados qualitativos, né? Dados quantitativos seria em número, qualitativo seria... ele pode dar um exemplo do que seria esse qualitativo? E aí eu consigo explicar melhor. Quem tiver suas dúvidas, pode ir colocando realmente no chat, fica mais bacana, né? Rafael, bom dia, Kelly. Rafael, por exemplo, né, a gente poderia estar utilizando na parte de ensino, né, que você está dando até um exemplo, dados qualitativos, né, com relação à parte de aprendizagem e assim por diante, né, então a gente pode estar colocando alguns dados, né, e dá para a gente plotar também, fazer esse gráfico, como você está colocando aí. Então, vamos imaginar, né, a parte de ensino por investigação mesmo, né, que é feito. Então, eu posso estar utilizando alguns indicadores, como níveis de alfabetização, levantamento de hipóteses, né, quantas vezes aqueles alunos levantaram hipóteses, qual foi a construção, ou seja, esses dados qualitativos eu posso estar quantificando na minha sala. Quantos alunos levantaram hipótese? Então, eu posso estar usando esse gráfico também. Dá sim, fica legal. Entendi. Obrigado, professor. Realmente teoricamente, a gente observa que a gente precisa tabular as informações, né? Você tem o gráfico, você tem a quantidade de alunos que levantaram hipóteses, quantidade de alunos que compreenderam determinado conteúdo. Você precisa, na verdade, quantificar para você colocar isso no gráfico. Né? Você precisa saber essa quantidade. Né? A qualidade, a gente precisa fazer essa transformação, porque senão o gráfico ele não vai ficar tão, vamos dizer, você não vai conseguir ver as variações. Né? Qualitativo você pode transformar facilmente para quantitativo. Então, quantas pessoas compreenderam determinado assunto, quantas pessoas, vamos ver, levantaram uma quantidade de perguntas. Oi, professora. Esse gráfico mesmo que está na tela é porque depende muito da abordagem que a gente quer fazer, né? Porque se eu pensar em idade, que é a variável X que a gente vê aí, idade é uma variável quantitativa, né? Mas do jeito que ele está apresentado, eu estou apresentando ele na forma qualitativa. É como você falou, o quantitativo e qualitativo, na verdade, depende dos olhos de quem está apresentando. Eu poderia simplesmente fazer no eixo X de 0 a 70, de 0 a 100, não sei, e apresentar isso de forma, né, quantitativa, a variação da idade, mas não. Porque o objetivo do autor, nesse caso, era justamente enfatizar algumas faixas etárias.
Então, ele pegou uma característica quantitativa e transformou ela numa característica qualitativa, multicategórica, em 4 categorias, né? De 18 a 29, de 30 a 38, 40, né? A 49 e acima de 50. Então, o que era quantitativo, que é a variável idade, ela é quantitativa, ele transformou em uma variável categórica, em 4 categorias diferentes. Então, assim, a gente tem que ter cuidado também, esse quantitativo, qualitativo, depende, na verdade, dos olhos de quem vê e do objetivo como você quer apresentar os seus dados. Né? Aqui o objetivo para ele ficava melhor passar a mensagem dividindo em categorias, né? Então depende muito de você, né? É igual o Pedro estava falando aí, né? Satisfação do aluno com determinada metodologia. Eu posso colocar isso numa escala de 0 a 100, ela vai ser bem distribuída, vai dar uma distribuição, né, bem grande, muito provavelmente vai me dar um perfil quantitativo, ou eu posso colocar gostei ou não gostei, uma variável binomial qualitativa, né? Gostei ou não gostei. Então depende do quê? Depende do pesquisador, ele que vai dar essa interpretação para os dados dele. Depende ainda de um passo anterior, da metodologia que ele definiu, né? Como que ele quer abordar isso, a melhor forma dele abordar isso. Então, depende muito do pesquisador, da experiência do pesquisador, da sensibilidade, do objetivo dele na hora da apresentação dos dados. Tá bom? Tá ótimo. Obrigado, professora. Então, vamos dar continuidade. No gráfico de barras. Então, o gráfico de barras, ele vai apresentar uma diferença apenas no eixo, né, horizontal e no eixo vertical. No eixo X, ele vai estar, em vez de ter os valores das notas, vai ter a quantidade de alunos. Então, a depender de como você queira apresentar os seus dados, né, ou como ele vai ficar mais visível para você interpretar, né, mais palatável, você vai fazer ou de coluna ou de barra. Né? Eles são tão utilizados quanto o de coluna, os gráficos de barra. Então, aqui, lembre-se sempre do título do teu gráfico, né? O que você quer informar nesse gráfico. Aqui é o mesmo gráfico, as mesmas informações do gráfico de coluna, não tem, né? Não variei, eu só variei apenas que é um gráfico de barra. Então, esse gráfico também é feito no Orange. Todos eles que estão mais com qualidade superior, você vê que é do Orange. São do Orange, ok? Então, fiz a mesma coisa também para a turma A e B. Observem que quando a gente coloca variações, né? Quando a gente coloca no gráfico de barra, ele fica diferente. Né? Algumas pessoas acham melhor analisar o gráfico, né, de barra do que do de coluna. Outras pessoas preferem do de coluna. Então, vai depender de cada pessoa, do que você quer colocar para o seu leitor e, às vezes, o que seu professor deseja. Não, eu dou uma preferência por de coluna, né? Eu dou preferência por de barra. Né? Até que fica bacana também essas informações assim demonstradas. Então, o próximo é o gráfico de pizza. Né? O gráfico de pizza todo mundo já conhece. E ele vai ter uma relação de proporcionalidade. Então, você tem 100% de informações. 10% seria um fragmento, né, desses 100, 20, 30, e assim sucessivamente. Então, quando a gente vai para esse exemplo aqui, eu coloquei notas de avaliação da disciplina de biologia da turma A. Foram os mesmos dados. Então, o que eu fiz? As notas estão aqui de 1 a 10. Então, o que o programa fez? Ele pegou todos os dados, transformou, né, em porcentagem, 100% dos alunos apresentaram isso. Então, ele variou a porcentagem para cada nota, que é a porcentagem de alunos para cada nota. Então, observe que é uma relação de proporcionalidade. Eu tenho, por exemplo, 15% verde, né?
O verde é 3 notas, ou nota 3, na prova. 25% que é o maior, que é o roxinho, que é a nota 6. O 10, que a gente viu que era 1, né? Um aluno representa 5% dessa turma, ok? Observem que é sempre uma proporcionalidade em relação a 100%, beleza? Ah, Rafael, mas tem que ser sempre proporcional? É interessante você fazer o gráfico em relação à proporcionalidade, mas você pode colocar, aliás, em porcentagem, mas você pode tirar da porcentagem também, pode ser 3, 10, 20, né? Você vai compreender que você somar tudo aqui vai dar a quantidade total de alunos, ok? Então a gente já conhece isso aqui, a gente já fez muito no Excel, ou no Excel. E por último, deixa eu ver se tem. Tem mais um que é o histograma, né? O que seria histograma? O histograma é a representação gráfica de um conjunto de dados previamente tabulado. Então você pega um conjunto de dados, ok? E aí você reúne mais ainda o que você tem e divide em classes, ok? A base de cada retângulo representa uma classe. Então a gente observa aqui que esse gráfico ele é do tipo histograma. Ele representa a faixa etária da população do Brasil no ano de 2000. Então, aqui é o azul masculino, o rosa o feminino. Aqui é a idade, né, das pessoas, de toda a população, categorizada em conjunto, ok? Dividida em classes. Se você observar aqui, tem uma classe de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, ok? Imagina se fosse 0, 1, 2, 3, 4, 5, não ia caber nesse gráfico. Então, o que ele fez? Igual no gráfico anterior, como o Franciele estava comentando, ele categorizou, né, a idade para que ele reunisse um maior número de reunisse um maior número de idades e de população. E assim facilitar, reduzir a quantidade de informações do teu gráfico. E se ele reduzir essa categoria aqui, não vai ser suficiente, vai ficar um gráfico enorme. Então, para facilitar a nossa vida, ele categorizou esses dados. Então, quando você vê um conjunto de dados, pode ser parte de um histograma, né? Aquele gráfico anterior era um histograma? Se ele tiver categorizado, né, em classes, né, pode ser sim um histograma. Só que o histograma mais conhecido são esses histogramas que tem da esquerda, né, e da direita. Você vê que eles são reunidos em duas informações aqui em barra, né? Um vai para a esquerda e o outro vai para a direita. Observe que o início dele tem aqui no meio, não é aqui no cantinho, como eu tinha mostrado para vocês. O início dele aqui 0, 2, 4, né? 0, 2, 4 e assim sucessivamente para a direita e para a esquerda, ok? E a quantidade em milhões, ok? Eu não lembro se eu falei lá no gráfico, mas é importante, né, você informar o que é o teu eixo X, né? Nesse caso aqui, o eixo X, ou o eixo horizontal, é a quantidade, né, em milhões. E aqui é a idade. E tem gente que não esquece de colocar vamos dizer, a legenda desse teu eixo, né? Não a legenda, mas seria a legenda do teu eixo. E aí fica essa informação, você não sabe o que é. E aí, às vezes, fica só no título. E é importante você trazer essa informação aqui ao lado de cada eixo. Ok? Então, a gente vai aprender a fazer esse gráfico também. O outro tipo de gráfico é um gráfico de linha. Eles são normalmente usados para controlar alterações ao longo do tempo e para facilitar a identificação de tendências ou de anomalias. Então, como esse gráfico aqui é um exemplo, né, da atividade antioxidante de uma planta medicinal da caatinga. Esse é um gráfico que eu aprendi a fazer, né, inclusive é uns gráficos, tem um parecido na minha dissertação, né, sobre atividade antioxidante. Não sei se vocês já fizeram, mas quando a gente faz uma atividade antioxidante, ela tem uma redução do TPPH, ou seja, ela vai numa porcentagem entre 0 e 100. Observem que eu coloquei entre parênteses a porcentagem, ok? Então, vai de 0 a 100%, e que cada concentração, né, entre 0 e 200, nesse caso, estão apontadas as concentrações de 50, 100, 150 e 200,
microgramas por ml, cada concentração vai ter uma resposta. No de 50 foi aproximadamente 30. Na concentração de 100 foi aproximadamente 65, ok? Então, se fosse em coluna, a gente ia ver, né, as colunas aqui sendo formadas. No entanto, a gente quer ver uma resposta ao longo das concentrações. Será se vai estar reduzindo? Será se vai estar diminuindo? Né? Será que vai reduzir, por exemplo, nos dias 50? Imagine se caísse, né? Porque geralmente alguns extratos acaba caindo a atividade antioxidante. Depois sobe, depois cai. Aí fica aquela coisa, ou seu extrato tem um problema, ou o seu experimento, né, está equivocado, pode ter algum problema. Então, aqui no gráfico a gente sabe se realmente teu material teve algum problema. Como, por exemplo, a depender da tua metodologia, se você tiver uma variação maior, por exemplo, do desvio padrão, né, da tua média, se tiver bem maior, você pode desconfiar que teve algum problema, né, em relação aos outros. Os outros são todos pequenos, esse está bem grandão. O que foi que aconteceu? Né, esse desvio, você vai ter que rever o teu material para saber se realmente está correto. Então, a partir do gráfico, eu consigo observar essas nuances. Observem que a legenda eu coloquei aqui dentro, né? A bolinha representa um tipo de extrato, o triângulo para a esquerda, o triângulo para a direita, a cor azul, né? O quadrado azul. Nessas linhas, né? Cada um representa uma determinada informação no teu gráfico, e essas informações aqui, elas precisam estar na minha legenda. Eu não botei aqui para não ficar grande, mas essas legendas, elas necessitam ficar embaixo informando o que essa sigla é B, o que essa sigla é TOAC. Então, você precisa informar tudo isso na tua legenda para que não fique, né, para o seu leitor não ficar perdido. O que é isso aqui? Eu vou ter que ir na metodologia, eu vou ter que procurar no texto. Não, procura logo, já coloca essa informação na tabela. Beleza? Então, esse fica com gráfico de linha. Eu acho bem bacana esse gráfico de linha. Quando a gente constrói, fica muito bonito, a depender dos seus dados, né? Ele fica bacana, porque você precisa entender quais são os seus dados e qual é a melhor forma de apresentá-los. Né? É por gráfico de linha, de coluna, né? de histograma ou de barra, né? Esses são os principais tipos de gráficos. Então, esses são os que a gente mais utiliza corriqueiramente, né? Que a gente precisa mais utilizar. Então, a gente precisa selecionar o melhor gráfico para representar os nossos gráficos. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente não confundir de tabela. Então, observem que os nossos dados também podem ser resumidos em tabela. Aqui é uma tabela 5, né, da Fundação Taxa de Desemprego Total, médias anuais, a quantidade, os anos aqui, a região metropolitana, município de São Paulo, municípios e tal. Taxa de desemprego entre os anos de 1990 e 2000. Observem que isso é uma tabela, né, e não um gráfico. Um gráfico ele vai te apresentar, né, os dados em coluna, vai te apresentar um início, um meio, um fim, né, uma variação desses dados. Ele tem uma característica dos gráficos. Aqui, ele vai ter uma característica né, caracteriza-se uma tabela. Hoje eu não vou ensinar para vocês tabelas, né? Embora seja muito importante a gente aprender como fazer tabelas, porque geralmente a gente tem muita dificuldade. Essas linhas aqui tem dificuldade, mas hoje a gente não vai aprender isso, ok? Caso queiram, né, lembre de enviar essas sugestões. Eu queria um mini curso de Word, né, construir tabelas no Word, mexer no Excel, porque é importante também. Então, fica essa dica aí para vocês. Então, qual é a diferença entre gráficos comuns e o Origin? Né? Qual é a diferença entre esses dois? Por que eu trouxe para vocês o Origin? Porque eu quero ensinar para vocês o Origin e não no Excel. Quando a gente faz no Excel, observem que aqui, né, eu tirei uma fotinha do Excel. Tirei o print. Vocês observam que parece que ele está meio desfocado. Né? Quando você tira um print, quando você copia e cola, quando você transfere, ele não fica com tanta qualidade. Né? E você não consegue manipular a qualidade de resolução do teu gráfico.
Então, quando você observa aqui um gráfico do Orange, você vê mais nítido. Então, fica mais bacana para você colocar onde você quiser, não vai perder resolução. Você pode aumentar tanto essa figura quanto reduzir. Então, ela não vai ficar distorcida. Vai depender da resolução que você escolher lá no programa. Então, no Orange, ele tem a maior resolução. Ele tem uma melhor manipulação, que significa que você consegue manipular todas as informações que estão aqui dentro. Não manipular os teus resultados, né? Mas manipular todas vamos dizer, os detalhes do teu gráfico para ele ficar mais bacana e compreensível. E um programa didático, ele é mais fácil que o Excel, vocês vão ver. Então, no Excel, ele tem uma menor resolução, ele tem a manipulação dele é terrível. Se você tentar mudar alguma coisa, é difícil, é chato. E ele é um programa dificultoso. Se você mexer no Excel, para iniciantes, é muito difícil. Né? Eu mesmo apoiei bastante para compreender algumas coisas. Mas com o tempo a gente consegue, né? Mas para quem está começando, é bem fácil hoje. Então, vamos construir os nossos gráficos no Origin. Deixa eu ver que horas são. Rafael. Oi. Depois você pode disponibilizar o link para a gente baixar o programa? Pronto, posso. Origin? Posso sim. Ok, obrigada. Então, aqui a construção, vamos fazer a construção de gráficos, ok? Eu vou só dar uma pausa para beber água. Quem tiver com suas águas do lado, mas é porque a minha acabou. Mas vou dar uma pausa para beber água. Só aguardem um minutinho, pode ser? Prontinho, voltei. Como eu estou fazendo aqui uma apresentação, vou parar ela para colocar a minha tela. Vamos lá. Acho que não deu nada. Pronto. Apareceu para vocês também? Está aparecendo.
Essa aqui é a interface do programa. Okay? Se eu reduzir aqui a tela, dá para ver a minha área de trabalho? Por enquanto, não, Rafael. Ok, acho que eu vou clicar então só aqui no... Dá para ver, Poliana, o Dá. programa? Aham. Tudo Então, a certo. interface do programa é essa, né? À primeira vista, você estranha, né? Mas depois você se acostuma. Vocês vão ver que é bem simples, tá? Ao invés de eu ir mostrando cada momento, cada lugar, né? Eu vou apresentando, já colocando as informações aqui no gráfico, e aí vocês vão aprendendo cada detalhe, ok? As coisas que a mais forem aparecendo, ou alguns detalhes a mais, eu vou mostrando como é que faz. Onde é que clica, né? E cada informação. Claro, eu não vou apresentar tudo que está aqui neste programa, até porque ele é imenso, ele tem muitas coisas para fazer. Então, como o nosso foco é apenas construção de alguns determinados tipos de gráficos, a gente vai ficar focado nessas informações. Vamos lá. Consegue ver essa minha tela, Poliana, do Word? Do Word. Por É, enquanto, só está saindo a tela do programa. pronto. Eu queria é, que apresentasse a minha tela toda vamos dizer, do meu desktop, para onde eu fosse aparecesse. Mas eu acho que não faz isso não, porque ele está pedindo para selecionar apenas o que eu estou querendo mostrar. Então eu vou ter que abrir no... Rafa, lá no modo de apresentação, você pode compartilhar ou a tela toda ou apenas uma janela. Isso. Aí você não clica na janela, você clica na tela toda. Eu na acho que tela. assim vai dar certo. Tá. Ah, é verdade. Azul, obrigado. Você está apresentando sua tela. Obrigado. Agora sim. Todo mundo está Ah, vendo? pronto. Sim. Ótimo. Prontinho. Então, é importante a gente ver essas telas aqui do Excel, do Word, porque algumas pessoas elas não sabem mexer no Excel, né, e nem no Word. Então, a gente precisa dar um pouquinho de base para vocês saberem os movimentos que eu estou fazendo aqui, né, como é que eu estou chegando lá. Não adianta eu copiar e colar aqui meus arquivos, que não vai dar muito certo, não. Beleza? Então, aqui ele vai facilitar, vamos dizer, o Excel e o Word, ele vai facilitar a nossa vida. Então, de onde é que você tira as suas informações? Né? Você precisa tirar de algum programa. Né? Você colocou as suas informações, tabulou as suas informações em algum lugar. Ou no Word ou no Excel. Nesse caso aqui, eu coloquei no Word. Beleza? Então, aqui eu vou passar para vocês também esse exercício. Eu vou enviar para vocês. Então, aqui é um gráfico de faixa etária, que é a faixa etária de 2 estados do Brasil. Ou seja, a gente vai construir aquele histograma. Então, já essa parte aqui. Então, observem que eu tabulei as informações dessa forma aqui no Word. Né? Ele já está bem organizado. Aqui, nesse eixo vertical homem, no eixo vertical mulher, aqui a faixa etária. Então, imagine se essas informações elas estivessem no teu Word ou no teu Excel e essas informações elas estivessem diferentes, né? Se elas estivessem dessa forma aqui. Aqui, né? No eixo horizontal. Observem que assim fica muito maior. E lá no nosso programa, se você copiar e colar, ele não vai ficar bacana, observem. Né? Observem que o teu eixo X é esse aqui.
que seria o eixo X? O que você vai colocar no eixo horizontal, ok? Pode variar a tua resposta ou não, a gente vai já entender isso. Mas só lembrar, o eixo horizontal é o eixo X, então é esse aqui. O eixo vertical é o eixo Y, mas pode variar também. O eixo Y, beleza? Então você precisa inserir as suas informações desta forma aqui. Elas precisam estar na horizontal, beleza? No caso, a faixa etária ela vai ser o teu eixo X e o homem e a mulher vai ser as informações do Y, né? Lembrem-se, o X é uma informação que ela não vai variar, ok? Vai variar a tua resposta. O que você quer ver? O que você quer observar? Ah, Rafael, mas eu estou variando, o eixo X não está variando de 0 a 4 e tal. Esses valores, essa idade, ela é fixa. Né? Você não está variando ela, elas são fixas. Agora, o que varia é a quantidade da população, de cada idade. Ok? Então, é só lembrar, no eixo Y, esses valores, eles não são fixos, eles são variáveis. No eixo X, esses valores, eles são fixos. Então, lembre-se, meus dados estão assim, Rafael, não sei o que eu faço. Então, copia ele todo, Ctrl C, ok? Vai lá no opções de colagem, beleza? Clica no botão direito do mouse, e aí tem aqui transpor. Cliquei em transpor, ele vai colocar os meus dados todos assim, beleza? Porque eu tenho certeza que alguns de vocês vão colocar as informações assim, né? Porque acaba sendo mais cômodo, ou eu estou acostumado a fazer assim, eu não sabia, eu fiz assim primeiro. Então, como é que eu vou colocar? Então, tem gente que copia e cola cada um, então não precisa. Seleciona tudo e depois você aperta apenas para transpor. E assim sucessivamente, beleza? Eu queria ensinar esse detalhe para vocês, porque ele é muito importante aqui no Excel e poucas pessoas sabem. E muitos alunos também, que eu já dei esse mini curso em outros lugares, a gente demora muito nessa etapa, porque os alunos não sabem mexer no Excel. É muito importante também depois, né, fica a dica para os professores fazermos um curso, né, de Excel mostrando algumas funções gráficas para os alunos. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso... levar essas informações, ok? Do jeito que está aqui, nessa tabela, eu vou colocar lá no Origin. Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Eu fico aperreado com esse tanto de... deixa eu ver se eu consigo excluir eles aqui. Vou fazer um novo aqui. Então, por exemplo, está desse jeito aqui, e a gente não gosta de ficar nessas informações, esse tanto de colunas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova, ok? Clica aqui dentro, cria uma nova janela, worksheet, no caso, né, onde você vai trabalhar, e está aqui, voltou ao normal. Vou excluir aqui o book 1. Pronto. Você pode renomear também esse book. Então, em curso. Okay? Então, eu vou colocar aqui todas as informações. Ó. Clica no número 1, ok? Aqui no primeiro, você não vai clicar aqui em cima, beleza? Você vai clicar aqui a partir do número e clicar, beleza? Olha, o que aconteceu? Essas informações aqui, elas são legendas. Então, elas não vão ficar aqui, beleza? Então, vocês vão colocar lá em cima. Podem copiar e colar. Eu apertei aqui Ctrl X, ok? É o Ctrl CTRL, Ctrl X e Ctrl V, beleza? Ctrl X, Ctrl V. Aqui no homem e mulher, Ctrl X, Ctrl V. Observem que eu coloquei em comentários, beleza? Por que eu coloquei comentários? Quando você coloca aqui em cima, não vai ficar tão bacana. Então, aqui embaixo, esses comentários eles vão ficar com uma legenda. A gente vai observar já já. Ctrl X, Ctrl V. Pronto. Então, observe que os dados eles ficaram, né, dessa forma. Entre de 1 a 18, né? Tá aqui o meu eixo X, tá aqui o Y e o meu eixo Y e o outro eixo Y, que é a mulher, beleza?
Então, eu vou clicar 2 vezes aqui em cima do X, ele vai abrir uma caixinha, e aí é importante a gente mexer nessa caixinha. Então, temos aqui o nome dele, o nome longo, a unidade, né, o comentário, enfim. Mas o que importa para nós aqui é o plot designation, porque ele está como X, né? Você pode designar qualquer coisa que você quiser, Y, Z, beleza? Ou, mais importante, perdão, para a gente, é esse format. O formato que você está inserindo a tua informação, né? Você está inserindo na forma de texto ou na forma de número. Ah, Rafael, eu estou inserindo na forma de número. Né? Se você inserir na forma de número, o que vai acontecer? Quando você for fazer o seu gráfico, ele não vai distribuir, né, equitativamente as tuas colunas. Ele vai juntar todas as tuas colunas de acordo com o número que você colocou. Então não vai ficar interessante para nós. Ele vai ficar um em cima do outro, vai ficar uma bagaceira só. E aí o que a gente faz? A gente pega, em vez de colocar número, a gente coloca sempre texto. Então se teu gráfico ficou estranho, ficou feio, você olha assim, meu Deus, o que foi que aconteceu? É porque aqui no eixo X você esqueceu de colocar no formato texto. Se você deixar texto em numérico, que é o normal, que ele já fica quando você abre o seu programa, não vai ficar bacana o teu gráfico. Então lembre-se, primeira coisa, bota numérico não, texto. Apertou, ok, pronto. Não precisa mais mexer em nada. Nesse caso, beleza? Então vamos lá. Como é que eu crio um gráfico então, Rafael? Observem que eu vou clicar em cima do 04, vou até o 18, né, selecionando aqui essas duas, ou eu faço aqui também, né, clico os dois, e posso em plot, implotar essas informações, né, aqui em plot você vai ter linhas, né, o tipo de linha, o símbolo, os tipos de símbolo, linha e símbolo, beleza? Que é aquele gráfico de linha, e o de coluna que a gente vai fazer. No caso, como a gente vai fazer o histograma, a gente vai fazer de barra, beleza? E aí a gente pode clicar aqui. Outra dica é que vocês podem clicar aqui embaixo. Aqui. Em vez de clicar lá em cima, eu acho mais bacana porque está tudo informado aqui embaixo. E só clicar aqui embaixo, né, nessa setinha para baixo, e vocês fazem a barra. No caso, se vocês clicarem aqui em cima desse gráfico, ele já forma o gráfico. Se vocês clicarem no outro, né, aí ele vai formar o gráfico de barra, beleza? Então, vamos selecionar aqui novamente, né? Vou clicar aqui no gráfico de barra, prontinho. Olha o que aconteceu. Então, aconteceu, aqui formou-se o nosso gráfico, olha que bacana. Né? A gente tem o eixo X, né, e o eixo Y. Agora, o eixo X, perdão, ele ficou aqui em cima, ok? O eixo X ele ficou no eixo horizontal, beleza? E o eixo Y ele ficou no eixo... no eixo, entenderam, né? Ficou no eixo vertical e aqui ficou no eixo horizontal, no caso, a quantidade de população, beleza? Observem que veio a legenda homem e aqui veio a letra B, né? Geralmente você pode escrever aqui, em vez da letra B, pode botar o long name, pode colocar aqui o nome do que você quer. No caso, quantidade, bota entre parênteses, em milhões. Ah, Rafael, eu não quero colocar aqui não, é muito chato. Beleza. Vai lá no teu gráfico, né? Clica aqui em cima 2 vezes. Pode colocar aqui essa mesma informação. Beleza? Quantidade em milhões. Caso vocês já tenham colocado essa informação aqui, né, no long name, ele já vai aparecer aqui. Beleza? Caso contrário, vocês podem clicar e selecionar faixa etária e quantidade em milhões. Só para não me perder, eu vou olhar aqui quais são o nosso cronograma, porque senão, como tem muita informação para dar para vocês, eu fiz um cronograma. Quem quiser acompanhar depois, né, eu vou enviar isso para vocês e aí vocês vão aprendendo também. Né, o eixo X, como eu já falei para vocês, o eixo Y, né, a gente vai fazer agora as alterações. No eixo Y, né, a gente pode mexer, vamos observar agora tamanhos e fontes. Então, observe que a gente tem aqui todas as fontes, beleza? A fonte numérica, né, a fonte aqui escrita, né, então todas as fontes. Então, o que você pode fazer?
Se eu clicar aqui em cima dessa fonte, eu posso alterar o tipo de fonte e o tamanho dela. Então, se eu clicar em cima dela aqui, faixa etária, eu posso selecionar a fonte que eu quiser. Então, isso é muito bacana, né? Então, é que nem no Excel, tem todas as fontes possíveis. Né? Mas como a gente está trabalhando um pouco com vamos dizer, a gente quer deixar o nosso gráfico mais sério, a gente vai deixar um Arial. Né? Mas você pode selecionar também qualquer um que você quiser, né? Vai depender do tipo. Né? Esse ficou bem bacana. Faixa etária ficou lindo. Acho que eu vou deixar ele. O tamanho da fonte, ok? 28, selecionei 28. Né? Eu achei estranho, porque quando a gente se acostuma com a fonte, a gente sempre quer a mesma. Então eu vou colocar aqui Arial. Se eu colocar Arial Baltic, observem que ficou um nome estranho. E isso acontece de vez em quando, beleza? Então eu vou colocar aqui faixa etária, vou reescrever. Ó, não ficou normal. Então você pode, né, na verdade você deve alterar o tipo de fonte. Vou botar aqui Arial, ele voltou ao normal. Beleza? Aqui embaixo é a mesma coisa. Para facilitar a vida de vocês, vocês podem clicar aqui em cima desse, clicar, aperta Shift, a tecla Shift, que é uma tecla que tem a setinha para cima. Cliquei e selecionei os dois, ok? Observem que estão selecionadas as duas caixinhas azuis. Cliquei aqui, coloquei Arial. Aí foi. Seleciono já o tamanho, 28. O tamanho, Rafael, vai variar. Né? O tamanho vai variar. Eu vou ensinar para vocês que variação é essa. Por que varia o tamanho? Né? Vai depender de onde é que você está plotando o teu gráfico, o tamanho que você quer do teu gráfico. Se o tamanho for pequeno, né, você tem que aumentar as letras. Se o tamanho for grande, você tem que diminuir as letras. A gente vai aprender isso ao final do gráfico. Beleza? Então, aqui, pronto, alteramos aqui, vou alterar também as letras, essas aqui eu vou aumentar também um pouquinho, vou botar 22, tudo certo que fica mais visível, né? Aqui está 28, né? Observe que aqui está 22 Arial, achei tão grande, vou deixar 20. Tá proporcional, né? Prontinho. Então, aprendemos agora fonte e o tamanho. A próxima é a escala. Então, o que seria essa escala? A gente vai clicar aqui dentro. Né? A gente tá vendo que essa barrinha ficou amarela? Então, você clica 2 vezes nela. Então, a gente vê aqui essa caixinha. Essa caixinha aqui é maravilhosa. É ela que vai alterar todas as informações dentro do nosso gráfico. A maioria delas, né? Então, observem aqui a escala. Né? Essa escala é importante. Essa escala, ela fornece as informações que estão nesse eixo horizontal. Você pode, em vez de clicar 2 vezes nessa caixinha, na vertical, nessas linhas verticais, você pode clicar aqui no vertical que ele vai estar ajustando a vertical. Então, se você for aqui na horizontal, ele está de 0 a 10, ok? 10,584, que é a numeração do programa. Então, tentem não mudar isso. Então, aqui está 0, que é o início, from, to, a 10,584. Se vocês reduzirem 10,5, bora ver o que acontece. Não muda muita coisa, não. Se eu botar 10, vamos ver aqui. Observem que ele ficou de 0 a 10. Né? E aí ele ficou um pouquinho justo, o gráfico. Porque imagine se a gente colocar aqui de 0 a 12. Olha o que vai acontecer. Né? O gráfico não vai ficar justo. E aí, como você quer espaço, você precisa deixar o mais justo possível, mas não tanto. Então, observe se a gente colocar muito justo. 9. Ele corta suas informações. Então, a gente vai deixar no 10, beleza? Fica mais bacana, bonitinho. Apresenta tudo. Beleza. Agora, olha o pulo do gato. Né? Se a gente colocar from 10 to 0, o que vai acontecer? Ele vai inverter. O 10 vai começar aqui e o 0 vai começar aqui. Vamos lá. Olha aí. Então, ele inverteu os teus dados. Continuou aqui as informações do teu eixo, né? X, e aí ele só mudou aqui de onde está começando, beleza? Isso aqui é importante para a gente construir o nosso histograma. Então você pode alterar aqui, você pode mexer aqui também, né? Por onde você quer começar. Ah, Rafael, eu coloquei 85 mais, esqueci, cara. Né? Comecei aqui por baixo.
nossa, tem gente que vai fazendo de 1 por 1, né? Eu fazia isso, eu era dono disso. Eu fazia de 1 por 1 aqui, botava 85, depois 84. Você pode fazer aqui essa variação aqui dentro mesmo do eixo vertical. Só inverter front to, olha o que ele faz. Né? 85, 79, e aí ele faz. Não ficou tão claro o gráfico, né? Porque eu estou invertendo ele nesse eixo X, aí não fica tão bacana. Estou devolvendo aqui, que é onde a gente vai trabalhar. Ok, pronto. Beleza? A próxima, depois da escala, a gente vai clicar novamente lá nesse eixo, né? A gente agora vai para o Title e Format. Isso é bem bacana também, gosto muito dele. O Title e Format, ele vai dizer qual é o título e vai mexer com esse título e o formato dele, assim como essas informações que estão aqui, né? 10, 8, 6, 4, 2, 0. Beleza? Então, qual é a cor que eu seleciono desse título, né? Vermelho. Olha como é que fica. Né? Não fica tão bacana. Observem que só ficou na parte de baixo. Né? Observem que aqui eu estou trabalhando no eixo horizontal. Eu posso trabalhar no eixo superior, no eixo da esquerda, no eixo da direita. Basta clicar aqui em cima deles. Ok? Ó. Como esse não tem o eixo superior, ele retira todas as informações. Você não consegue mexer nele. Como tem o eixo da esquerda, ele já abre para você mexer. Beleza? Aí aqui eu vou deixar preto mesmo, para não deixar o nosso gráfico tão colorido. Então, deixei aqui normalmente preto. Né? Você pode colocar o que você quiser. Esse thickness, se eu aumentar para 5, vamos ver o que acontece. É a grossura dessa linha, beleza? Então, eu costumo deixar 0,5, às vezes 1. Nossa, 1 ficou muito fino. Vou deixar 1,5, ficou bacana. Não, o Major Ticks, deixa eu botar aqui 15. O Major Ticks é o tamanho desse ticks aqui. O que seria o ticks? Seriam essas linhas que estão na vertical apontando para o número, beleza? Então, eu vou deixar do jeito que estava 3. Não, 3 não, estava 5, eu acho, né? Eu achei muito pequeno. Tá aqui no 8. Acho que dá, né? Você pode selecionar o que você quiser. Então, gostei do 10. Prontinho. Major ticks, né? O tamanho do tique maior. Você quer para fora, né, do jeito que está, ou para dentro. Se eu colocar para dentro, o que vai acontecer? Ele aponta para dentro, beleza? Se eu botar in, é para dentro. Out é para fora. In, out é para dentro e fora. E out só para fora, beleza? Aí o que eu faço? Eu costumo tirar esse minor ticks, né? Vai depender dos teus dados. Eu não gostei, não vai influenciar tanto. Aí eu tiro eles, tá vendo? Então, mais enxuto o teu gráfico. Mas, Rafael, eu quero deixar porque é importante para o meu leitor essa linha. Então, você deixa ele, beleza? Vou deixar aqui out e pronto. Axis Position vamos mudar aqui a posição. Para ver se é o que eu estou pensando. Porque como eu não mexo muito nessa informação, eu acabo não sabendo o que é. Mas Axis Position, eu não sei, deixa eu ver. Não. A gente não mexe, não precisa mexer nele, não. E pronto, a gente finaliza aqui nessa parte do eixo horizontal. Se a gente quiser mexer no eixo da esquerda, a gente não mudaria muito. Vocês verem que tá aqui esses ticks e eles são importantes. Se vocês quiserem tirar esse eixo daqui, né, observe que ele é o eixo da esquerda, mas ele está representado dessa forma porque eu mudei a minha escala, beleza? Então, se eu quiser mudar ele, por exemplo, eu quero tirar o minor ticks. Ele está para dentro e para fora. Eu vou tirar. Olha o que acontece. Aí fica na sua decisão, se você quer deixar ou quer tirar. Beleza? Eu acho que eu vou tirar. Olha como é que ele fica. Nossa, o gráfico está ficando bonito, tomando forma. Deixa eu ver. Pronto. Agora a gente vai para o Grid Lines. O que seria esse Grid Lines? E Grid Lines é essas linhas bem fininhas que estão lá dentro. Beleza? Essas linhas que elas partem do minor ticks, né, para facilitar a tua contagem. Então, se eu colocar o Major Grid Lines, eu vou colocar da parte do maior. Beleza? Ó, aí o que acontece? Ele vai apresentando o maior.
Só que dessa forma aqui eu acho muito bacana, né? No Minotics, né, ele apresenta também. Então, vou tirar aqui, né, não fica tão bacana. Vamos trabalhar aqui no eixo horizontal. Então, no eixo horizontal, ele tem o Minogrids, né? Se eu tirar o Minogrids, olha como é que fica. Né? Nesse tipo de gráfico, eu acho bacana, né, essas linhas. Mas tem gente que não quer, aí tira, beleza? Eu consigo selecionar, né, observem que é bem bacana esse programa, porque a gente consegue selecionar a cor. Se eu deixar verde, né, ele fica verde, né? Então vai depender da palheta de cores que você quer selecionar. Beleza? Se eu colocar vermelho, né? Fica vermelho, pode ficar lindo o seu gráfico, né? Todo colorido. Né? Como eu estou acostumado, vou deixar cinza, beleza? Observe que cinza é interessante porque ele fica bem clarinho. Né? E você pode aumentar a grossura desse grid lines ou reduzir a grossura, beleza? Vou deixar 0,2. O dash, aliás, o tipo de linha, você pode selecionar também. Se você quer uma linha reta, né? Olha como fica bonitinho. Ou um dot, que seria pontos. Beleza? Vou deixar pontos porque é uma coisa mais sutil. Deixa eu ver se tem outro tipo de ponto aqui. Pode ir por mim, tanto faz aqui esses. Vou selecionar aqui. Dot. Pronto. Beleza? Então, você finalizou aqui a sua parte de grid lines. Break. No break, ele vai... o que é esse break? Esse break é bem bacana. Então, você tem uma informação de 0 a 1000. Só que no resultado de 500 não deu muito certo. Então, você quer demonstrar dados entre 0 a 200 e de 200 a 1000. Ou então de 500 a 1000. Então, você engole de 200 e 400. É um pouco complicado de entender agora. Então, você reserva esse dado e puxa o dado de 1000. Olha o que vai acontecer. Vamos fazer aqui no eixo vertical. Show break. Né? Se eu fazer um break de 5 a 14, bora ver como já está aqui. Vou aplicar. Olha o que acontece. Ele guardou, ele passa esses dois traços, que é onde é o break, e guardou os valores entre 19, né, 20 até 64. Né? Então, ele omitiu os valores que estavam aqui dentro. Ah, por que eu faço isso, Rafael? Às vezes não tem resultado aqui. Então, você quer demonstrar esse valor e aqui em cima tem resultados. Então, você quer guardar esses valores e você faz dessa forma. Que é importante quando você tem valores muito abaixo e muito acima. E no meio não tem tanta informação. Então, você precisa fazer dessa forma. Porque se você não der um break, o gráfico vai ficar enorme. Né? Porque é em caso de muita informação. Então, eu vou retornar aqui, ó, vou show break, eu tirei o break e apliquei, ó, voltou ao normal, beleza? Vamos agora para o tick labels. Deixa eu ver aqui, show tick labels. Né? Tick labels seria o nome, os nomes aqui do eixo, né? As categorias do teu eixo vertical, beleza? O tipo, né, você consegue alterar aqui também, né? Ao invés de alterar aqui em cima, como eu mostrei para vocês, eu consigo alterar nessa caixinha, beleza? E assim sucessivamente. Você consegue alterar todos aqui. Minor ticks, né? Show major labels, né? Que seria os menorzinhos. Que seria os minor ticks. Seria, né, esses menores aqui, beleza? O Custom Tick Labels, isso aqui eu adoro, gente, esse Custom Tick Labels. Por quê? Às vezes você tem uma quantidade enorme de informação aqui embaixo. Então, em vez de 0 a 10, você teria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, ficaria enorme. Aí, o que você faz? Às vezes, você pode aplicar uma rotação. Então, ao invés de deixar eles assim, porque, né, fica mais bacana, às vezes não cabe dado aqui embaixo. Aí, o que você faz? Você faz uma rotação dessa informação. Então, como é que ele fica? Eita, eu fiz o outro. Ele fica assim, deitadinho, beleza? Então, deixa eu fazer aqui na parte de baixo. Vou colocar aqui o eixo de 45 graus. E aí ele fica deitadinho, beleza? Em alguns gráficos é importante você fazer isso, porque senão vai ficar um dado do lado do outro. Isso aconteceu na minha dissertação, tive que deixar em rotação.
né? Se você colocar 180 graus, né? Ele fica de cabeça para baixo. Isso é muito bacana. Vou colocar aqui o 0, que a gente não está precisando, beleza? E aqui não tem muita informação a mais. Eu lembrei de um detalhe muito importante, né? A gente finaliza aqui no custom, tá? No 0 e volta aqui para a escala. Na escala, tem essa informação aqui do incremento, né? É importante. Por exemplo, se eu colocar um incremento 2 nessa origem, nessa faixa horizontal, o que vai acontecer? Né? E continua. Se eu colocar o incremento, né, 4, o que acontece? De novo. Eita, não está variando não. Deixa eu ver. Tá variando. Deixa eu tentar variar aqui no eixo vertical. Para vocês observarem algo. Seria esse incremento? Seria de valor em valor, ele vai aparecendo. De 2 em 2, né, ele vai aparecendo. Então, 1, 2, apareceu a informação. 1, 2, apareceu a próxima categoria. 1, 2, apareceu a próxima categoria. Mas observem, ele omitiu a categoria, né, entre 20 e 24. Então, ele não é tão bacana para nós utilizar esse tipo de incremento. Então, a gente precisa incrementar de 1 a 1, beleza? De vez em quando, vocês vão precisar incrementar de 2, de 3, né, de todos os tipos de incremento para ficar bem bacana o teu gráfico. Nesse caso, a gente vai aumentar o incremento de 1 a 1, beleza? Tem uma coisa bacana aqui também, se você clicar na escala, Rafael, tá 0,5, né, nesse eixo. Se você quiser, você pode apertar menos 1. Olha o que vai acontecer. O teu gráfico, ele desce um pouco, beleza? A menos 1. E isso é bacana, porque às vezes você precisa demonstrar que deu 0, né? Para não ficar sem barras. E aí você consegue deixar demonstrar aqui que está abaixo de 0, beleza? Mas não é o nosso caso. Vamos botar aqui 0,5, como estava, e pronto. Está pronto o nosso gráfico, pelo menos de um homem, beleza? Então vamos lá para a mulher. Vamos fazer o gráfico da mulher, beleza? Então vamos clicar aqui em mulher. Eu estou clicando aqui no Shift. Vou selecionar tudo assim. Rafael. Oi. Antes que você faça o gráfico de mulher, tem uma pergunta do Galberto. Ele quer saber se quando ele aplica um break no gráfico, ele deve dizer isso na legenda ou o leitor já vai saber o que significa esse corte? O leitor já vai saber o que significa esse corte. Não precisa colocar. Todos os gráficos com break, né, teoricamente, o leitor já vai saber o que foi dado um break. Beleza? Não precisa informar. Mas se o revisor, por exemplo, você envia para um professor, ele, coloca o que é isso aí que você colocou, mas quando você olha visualmente no gráfico, você já sabe que tem um break ali, né? E já sabe por que teve um break. Porque não teve tantas informações aqui no meio, não é tão importante. Beleza? Então, não precisa. Primeiramente, vamos dizer, prioritariamente não precisa, beleza? Mas se alguém pedir para você colocar, você insere. Então vamos lá para o worksheet da mulher. Então vou clicar aqui, ó, nesse eixo Y, aperto Ctrl e clico no eixo X, beleza? Rafael, não estou conseguindo. Clica no eixo X, segura o Ctrl e clica no eixo Y. Porque se você selecionar aqui, não vai dar certo, beleza? Se você selecionar aqui e depois aqui, aí a gente consegue fazer nosso gráfico. Vou clicar, ó, reparem que eu já cliquei aqui na parte da barra, então ele já fez o meu gráfico, beleza? Então, Rafael, vou fazer tudo aquilo de novo, que coisa chata. Não. Aí a gente tem um pulo do gato, né? A gente pode copiar todo o formato do teu gráfico, né? Copy all, né? Você pode selecionar o que você quer copiar do teu gráfico, clica com o botão direito, tá? Vai apresentar essa barra aqui, copy format, clica all, e vai. Você pega, vem aqui, clica do lado de fora, tá? Tudo isso que eu estou fazendo, eu estou clicando fora do meu gráfico. Se eu clicar a parte de dentro, se eu clicar na parte de dentro, ele vai me dar as opções do gráfico. Eu tenho que clicar fora do gráfico, beleza? Cliquei fora do gráfico.
top format, paste format, ok? Cliquei, olha o que vai acontecer. Ele aplicou a mesma formatação. Observem que ele formatou até, vamos dizer, a posição. Sendo que no meu histograma eu preciso ter da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Então eu vou ajeitar esse e vou deixar os meus dados da direita para a esquerda. Ok? Aqui não apresentou a legenda mulher, não sei por quê. Mas se não apresentou, vocês podem clicar aqui em cima que tem a legenda, né? New Legend. Clicou, apresentou mulher, beleza? Só mexer nela que ela aparece. E pronto. Deixa eu ver se eu esqueci algum detalhe aqui. O eixo, cores, pronto. Faltou as cores, beleza? Vou ensinar aqui para vocês agora as cores. Então, vamos voltar lá para o gráfico do homem. Então, ele está a mesma cor da mulher, então não é tão bacana. Vamos alterar as cores. Então, eu vou clicar aqui. Clico dentro das cores, ó. Apresenta quadradinho, clico 2 vezes. Aí ele vai apresentar essa barra aqui. Enfim, meu Deus, eu perdi a palavra desse negócio aqui, mas tudo bem. Enfim, ele vai apresentar essa caixinha, agora veio. E aí tem 3 partes, né? O padrão, o espaço e o label. Então vamos aprender cada um. O padrão, ele apresenta a borda, beleza? A borda, que seria as linhas que compõem o gráfico, cada coluna. Então, eu posso deixar a borda dot, né? Ele vai apresentar, né, ao redor pontos. De preferência, eu gosto do sólido, né? Que fica mais bacana. Ou eu consigo aumentar o tamanho, beleza? Eu consigo zerar esse tamanho. Então, eu tiro todos. Olha como é que fica. Eu, particularmente, gostei mais assim, né? Ficou bacana. Mas, se você quiser, você pode deixar o sólido e aí ele fica ao redor de todos. Beleza? Né? Vamos fazer diferente. Vamos tirar essa linha. Esse aqui. E o color, que é o fio, que seria o preenchimento, né, da barra. Você pode selecionar o que você quiser. Né? Vamos selecionar aqui o roxo para ver. Ele fica roxinho. Vamos selecionar o azul. Beleza? Aí ele fica azul dessa forma. O padrão seria os padrões que você quer na parte interna. Né? Você pode deixar ele com o padrão que você quiser. Não é o programa, esse programa maravilhoso para construir gráficos. Então, você seleciona aqui, ó. Ah, não quero padrão não, vou deixar só azul. Beleza. Os padrões de cores, aqui não tem para selecionar. O incremento de padrão. Então, você pode incrementar o teu padrão. Começando da cor. Incrementar a partir do vermelho. Isso aqui é para casos em que eu tenho mais de uma barra. Eu vou já ensinar para vocês. Só que a gente só tem uma barra por categoria, então eu não vou precisar. Se eu tivesse 2 barras por categoria, eu conseguiria usar. Beleza? Então, aqui é uma parte bem bacana, vai deixar teu gráfico mais bonito. A transparência da cor da tua barra. Eu vou colocar aqui 50. O que vai acontecer? Ele vai ficar um azul mais claro. Eu vou deixar 25 para ver como é que fica. Né? O preview, ele já dá um preview aqui de como vai ficar. E o gradiente, né? Se você quiser 2 cores, né? Eu acho estranho, assim, 2 cores. Eu acho feio. Mas cada um tem sua opção. Pronto. E aí ficou bacana. O teu gráfico, a cor, né? O espaço. Essa coisa bem bacana do espaço. Por quê? Gap between bars. Seria distância entre as barras. Se tu colocar uma distância de 40%, o que acontece? O teu gráfico reduz o tamanho da barra. Beleza? Porque ele precisa aumentar um espaço. Se eu botar 10, o teu gráfico aumenta. Beleza? Tuas colunas aumentam. Se eu colocar 0, ele vai ficar sobreposto. Né? Vocês já viram gráficos assim, dessa forma, né? Eu acho bem bacana, bem chique, né? Mas como a gente está fazendo... aqui a gente quer repetir aquele aerograma, vamos fazer direitinho, fazer essa repetição. Label, eu não lembro o que é label. Ah, agora sim. O label seria você colocar a informação de cada milhão, né? De cada coluna. Né? Isso é bem bacana. Tem gente que gosta de colocar essas informações, que é importante, né? Tá vendo aqui que sumiu essa... se a gente observar, esse de 8 sumiu.
Então, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar, né, caso você queira deixar, você tem que aumentar a tua barra. Então, em vez de estar na escala horizontal, começar de 0, você pode começar de -1. Bora ver se aparece. Não apareceu ainda. Vamos... Ah, tá de -1? Ah, não. É de from, né? From seria 11. Pronto, apareceu. Tá vendo? Vamos deixar 10,5. Olha aí. Aí ele apareceu. Beleza? Ah, mas eu não quero ele. Clique em Enable e você tira. Coloca Enable, você coloca. Beleza? Eu vou tirar porque pra gente repetir o outro gráfico, como a gente viu na apresentação. Prontinho. Beleza. Construir o meu gráfico do homem, construir o gráfico da mulher, né? Vamos alterar as cores aqui da mulher. Da mulher eu vou colocar só a transparência de 25%. 25%. Vou aplicar, coloquei OK. Olha como ficou lindo. Beleza? Só que eu preciso dar um pulo do gato aqui. O que vai acontecer? Para eu juntar os dois gráficos, eu preciso clicar em Merge, beleza? Que é essa barrinha que tem aqui. Né? Tem Extract, tem Extract to Layers, to Graphs, aí você clica em Merge. Cliquei em Merge, o que vai acontecer? Ele vai juntar os gráficos. Agora observem como é que ele junta esses dois gráficos. Um em cima e outro embaixo, né? E aí eu tentei mexer nesse programa e não consegui deixar ele um do ladinho do outro, né? Não consegui. Aí o que acontece? Eu vou ter que inserir os outros dois gráficos. Para que quando eu for fazer o merge, fique 4 gráficos, um do ladinho do outro. Né? Então o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, ó, o outro gráfico, que são 2 estados, né? Eu falo que são 2 estados do Brasil, então aqui é o segundo estado do Brasil. Vou lá nos valores, eu posso colocar essas informações tanto aqui embaixo, tá? Como aqui do ladinho, né? Eu posso selecionar essas informações que eu copiei e colei e posso deixar aqui, ó. Mulher, eita, não foi. Perfeito. Posso deixar aqui do ladinho. Vou excluir aqui as informações. Pronto. Não, pode deixar aqui ou deixar aqui embaixo, tá? Tanto faz. O importante é que você selecione. Se você deixar lá embaixo, você tem que selecionar assim, tá? Você tem que selecionar aqui embaixo. Não tem como você selecionar aqui em cima. Se você deixar do ladinho, você pode selecionar aqui em cima, beleza? Então vamos lá. Vou selecionar aqui em cima o do homem e a faixa etária. Construir mais um gráfico. Vou lá novamente. Da mulher. Verifiquem que você não precisa mais fazer absolutamente nada, beleza? Então pronto, construí meu gráfico 1 e 2, 3 e 4. Ah, Rafael, eu vou ter que fazer tudo de novo? Não, é só copiar o formato, coloca lá no formato do homem, né? Paste form, beleza? Observem que aqui deu mais, ó, tá cortada a informação, então você vai ter que aumentar, tá? Eu vou aumentar aqui para 12, que eu acho que é maior. Ainda não foi. Vou aumentar para 13. Não foi ainda, meu Deus do céu. É enorme, né? Vou aumentar para 15. A informação está enorme. 17. Pronto. Vou colocar 16. Pronto. Feito do homem. Vamos copiar e colar o da mulher agora. Copy format. All. Vamos copiar da mulher. Paste format. Né? Como eu sei que já é 16, eu já boto aqui 16. Ok. Ó, o dela é menor, não tem nada. Prontinho. Olha o que aconteceu, os gráficos foram formados. Então a gente vê aqui os 4 gráficos. Agora a gente clica em Merge. Então o que vai fazer? Olha que bacana, agora ele vai juntar os 4. Olha. Então, quando você vai fazer o Merge, que é unir esses gráficos, você pode selecionar o que você quer unir. Você quer unir em toda o Active Page, que seria a atual página que você está,
ou all active in page, em folder, ou seja, todos ativos na pasta. Então tá aqui o gráfico que você quer juntar, ó, tá de 1 a 3, você pode selecioná-los. E aí você tem aqui Keep Source Graph, Rearrangement Layout. Se você clicar aqui do lado de fora, ele já vai te mostrando o que ele vai fazendo, um preview. Beleza? Ó. Então aqui não está muito bacana não para a gente mexer neles. Então deixa do jeito que está. Arrange Settings, né? O número de rows. Vou botar 0 aqui e a gente vai ver o que vai acontecer. Né? Não mudou nada. Então deixa o número de rows. Número de columns. Vamos botar aqui 5. Vamos ver o que acontece. Né? Olha ali o que aconteceu. Não ficou tão bacana. Vamos botar 2 mesmo, do jeito que estava. E pronto. Spacing. Isso aqui que é o pulo do gato, onde a gente precisa mexer. Então, existe o espaço entre os dois gráficos aqui superiores. No horizontal gap, se você colocar 0, o que vai acontecer? Ele uniu os dois gráficos. Na vertical gap, se você apertar 0, ele vai juntar os verticais. E aí não fica tão bacana, observe. Né? Aí ele junta os dois gráficos, não fica tão bacana. Só se você quiser. Então eu vou devolver o vertical gap para 5, né? E aí para dar uma separaçãozinha entre os dois. Left, right, top. Então se você mexer aqui, movimentar cada um, ele vai te mostrando. Beleza? Tem o Page Setup, que é o tamanho da página que você quer, que você pode selecionar em centímetros. Né? Eu quero em 29 por 21, que é o tamanho de uma página A4. Beleza? E, enfim, tá aqui. Landscape ou Portrait. Landscape, lembrando, né? Ou na horizontal ou na vertical ela foi. Cliquei OK. Olha o que vai aparecer. Pronto. Ele forma, se vocês observarem aqui no worksheet, aqui embaixo nessa parte, vocês vão ver que ele forma um novo gráfico, que é o gráfico 5. Beleza? Rafael, tá cheio de nomes aqui, então a gente pode mudar cada nome. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar num gráfico e no outro. Ok? Vou descer ele para ficar uma distância do superior. Pronto. E aqui em cima eu vou ajustando. Puxo a barra aqui do homem, né? Para a mulher. Rafael, está muito longe. Você pode aproximar dando zoom aqui no programa. Né? No próprio mouse ele vai aumentando. Né? Então, vendo aqui que ficou em cima esses valores, então você exclui esses valores, clica em cima deles e aperta Delete. Faixa etária, clica em cima do nome faixa etária, que não está indo. Eita. De vez em quando dá esses bugs. Então, como é que eu vou selecionar isso? Deixa eu ver se eu consigo resolver esse problema. Agora que sim. Vocês viram que eu puxei o gráfico, tirei, agora eu vou devolver o gráfico. Vou ficar 0 em 0, aí ele formou aqui. Olha que coisa linda. Estão vendo que formou esses pontinhos? Eu não gostei muito não, mas vocês podem alterar depois. Como o nosso tempo está acabando, a gente vai dar a continuidade aqui para pelo menos finalizar esse gráfico do histograma. Então, observe que ele já tomou forma, beleza? Então, eu vou separar esses... Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Posso fazer a mesma coisa embaixo. Ou eu vou, para facilitar a nossa vida, eu vou excluir esse gráfico aqui de baixo, tá? Para a gente trabalhar só no superior e a gente ser mais rápido. Pronto, eu vou clicar aqui na quantidade de milhões, vou selecionar aqui a quantidade em milhões, tirei 1, né? Deixei apenas 1 também. Vou aumentar o tamanho da minha fonte, eu vou deixar 35, né? Um pouquinho maior. Aqui também eu vou aumentar a minha fonte, deixar 25, tá? Ó, não foi o outro, eu tenho que mexer no outro também, no gráfico da mulher. O homem e mulher aqui tá horrível, né? Realmente tá. Você pode alterar e deixar num valor só, tá? Eu vou deixar 25, é um valor ideal. E Arial. Pronto, olha como é que ficou estranho.
Né? Ficou homem, homem. Agora voltou homem, mulher. Cliquei. Ah, Rafael, o homem está com a linha ao redor e a mulher não. Como é que eu faço? Clique em cima, direito, coloque em propriedades. Você pode selecionar o que você quiser. Né? Se você não quer linha, se você quer um black line, que é o como está, né? Eu vou tirar, vou deixar linha, beleza? Eu posso selecionar também, deixa eu ver aqui. Não, tem que selecionar de um por um, infelizmente. Nesse caso aqui. Properties. Deixa eu ver o que eu ia alterar mesmo. Ah, isso aqui. White out, que significa deixar um espaço em branco atrás. Né? Fica bacana também. O programa, de vez em quando, dá um bug, gente. E aí ele fica com esse negócio de pode mudar aqui a legenda. Beleza? Agora, essa linha ao redor da barra, eu não sei como mexer nele. Eu tentei aqui procurar, mas não achei. O que eu fiz? Eu excluí, né? E eu posso clicar aqui em cima da mulher, clique em cima, apareceu a mulher. Vou clicar aqui em cima do homem, apareceu o do homem. Tá explicado agora. Vocês lembram que eu tirei da coluna a linha? Então, ele tirou também aqui. E o da mulher, eu não tirei a linha. Então, eu posso alterar, né? Retirando essa linha ao redor. Vou deixar aqui 0. Olha como é que fica. Ficou lindo. Como está muito pequeno, eu vou aumentar para 25. Prontinho. Ah, Rafael, eu não quero que fique do lado de fora. Não quero que fique do lado de dentro. Fica do lado de fora. Então, tenta colocar ele aqui. Beleza? Olha que bacana, o nosso gráfico está pronto. Que coisa linda. E aí, Rafael, e agora? O que eu faço? Copio e colo, como é que faz? E aí é onde a gente vai aprender a melhorar o nosso gráfico, a resolução. Então, a gente vai aqui, clica no botão direito, bota Export Page, tá? O programa deu uma travada, porque meu computador não está muito bacana. Então, tem aqui, Image Type, tá? Você vai colocar o tipo de imagem que você quer. O melhor e de maior qualidade é o TIF, que é o Tag Image File, e não JPEG, tá? Porque a gente costuma botar em JPEG, em PNG, tá? A gente vai colocar em TIFF, tá? Então, Activate Page, que seria o que você vai exportar, que é essa página, atual página, ou todas, tá? Você vai selecionar só a atual. Coloca aqui, o que você vai mudar? Tem essa parte de Export Settings, Image Size e Image Settings. Export não precisa mudar nada, tá? No Image Size já está em centímetros, que é o tamanho da imagem, mas você pode mudar o tamanho que você quiser. E Image Settings, que é um dos bacanas, que você seleciona a quantidade de resolução. Né? Se é 300, 600, né? Os artigos pedem 300. Mas para ficar numa imagem bacana, onde quer que você coloque, você pode botar 300, beleza? Ele já fica bem grande. Apliquei, né? Vou aplicar, ou apertar OK, ele já vai exportar meu gráfico. Bora lá ver nosso resultado. Ele está exportando o nosso gráfico, pronto. O gráfico 5 foi exportado. Então, fecha aqui a telinha, pode fechar. Minimiza, 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 minimiza. Pronto. Eita. Não se sabe para onde é que foi. Pensei que tinha ido para a área de trabalho. Então, para facilitar a nossa vida, vamos alterar aqui o caminho do lugar. Você vai em Path, tá? Vai colocar aqui na área de trabalho, cliquei na área de trabalho, pronto. Apertei OK, gráfico 5 foi exportado. Prontinho, nosso gráfico está aqui, foi salvo em EPS, não acredito. Vou ter que ir lá novamente. EPS, TIFF, né? As informações já estão todas aqui. Cliquei OK. Vou aguardar enquanto ele exporta. Pronto. Agora foi. Tá aqui o nosso gráfico.
Então está aqui o nosso gráfico. Observem que ele está um pouco desfocado, porque a resolução dele é muito grande. Então, quando você reduz uma imagem que tem muita resolução, ele fica desfocado. Mas se você aumentar, né, observe que ele fica, a resolução dele não cai, né? Então, Rafael, está cortada a imagem, não gostei muito não. Nesse caso, ele pensou que era para fazer dessa forma, mas às vezes você consegue deixar só o gráfico, tá? Nesses casos, você pode editar lá no Paint, reduzir aqui o tamanho, ó. Pronto. Eu vou selecionar tudo. Coloquei aqui, ó. No Paint é bem fácil. Então, cliquei, fechei e salvei. Então, observe o que ele fez. Para quem não sabe mexer no Paint, é só clicar no botão direito, botar editar e fazer esse simples ajuste, tá? Vou clicar aqui em cima dele. O que eu vou fazer? Eu vou apertar o Ctrl C para copiar, tá? A gente vai finalizar a aula de hoje vendo como é que fica o nosso gráfico. Vou colocar aqui, Ctrl C, né? Observe. Vou colocar aqui no Word, página. Vou deixar aqui o design da orientação, né? Orientação de paisagem, deixa o ponto em diante. Vou deixar meu ponto aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou aumentar o tamanho do gráfico, tá? Olha aí o que aconteceu. Né? Nosso gráfico é ele prontinho. Rafael, tá um pouco desfocado. Eu tô achando um pouco desfocado também. Pronto, ele aumentou, ele melhorou agora. Quanto mais você aumenta, melhor ele fica focado. Rafael, não gostei tanto porque tá muito focado, eu quero menor. Aí o que você faz? Você reduz o tamanho de DPIs, ok? Você reduz o tamanho de DPI. Se você reduzir o tamanho de DPI, você melhora. Então, bota 100, né? E aí você não vai ter esse probleminha de desfoque. Porque o problema não é ele, né? É a resolução do teu computador. O meu computador não tem muita resolução, então ele fica desfocado. E um computador melhor, ele fica bem nítido. E pronto. Observem que eu coloquei meu gráfico aqui e ele ficou do tamanho da faixa da fonte. Faixa etária e quantidade. Ficou a fonte do tamanho bacana, então você não precisa mudar nada. Se a fonte estiver pequeno, aí você tem que voltar lá para o programa e aumentar a fonte, né? Tanto da faixa etária quanto esses valores aqui, né? Do homem e mulher eu achei pequeno, pode mudar. Vocês estão vendo que mudou, que a linha também eu não estou conseguindo ver, então vocês podem aumentar a grossura dessa linha. O gráfico ficou enorme, né? O teu gráfico lá estava bonitinho, menor. O que você pode fazer? Clica no gráfico, ó, e você reduz o tamanho dele, né? Eu cliquei no menu só clicar em cima dele, né? Ó, clique em cima nessa bolinha verde e você consegue manipular o tamanho dele. Olha que bacana. Por quê? Fica enorme assim, né, gente? Quando está no Word, fica mais apresentável dessa forma. Beleza? Olha como fica mais bonitinho, pequenininho. Né? E isso você não altera aqui, tá? Ó. Se você alterar aqui, olha como é que fica. As letras ficam horríveis, fica feio. Né? Você altera aqui. Você pode alterar tudo no programa. Prontinho? Já deu 10 horas. Vamos finalizar essa etapa por aqui. Amanhã a gente vai aprender os outros gráficos, beleza? O gráfico de coluna, ou de barra, todos os outros tipos de gráficos, beleza? Aprendendo os outros nuances. A gente aprendeu hoje esses pequenos detalhes que tem que fazer. Então, não se preocupe. Amanhã a gente vai repetir todos os detalhes. A gente vai repetir, vamos fazer apenas os outros que a gente não viu ainda como é que faz. Beleza? Então, para finalizar aqui a apresentação, voltar aqui para vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Rafael, só uma correção. O nosso próximo encontro é dia 17, depois de amanhã. Eu falei amanhã, não foi? Foi. Costume. Outra coisa, Rafael, tem como você disponibilizar o link para a gente baixar o programa aqui no chat? Ok. Vou fazer isso. Então, esse link, como é que eu faço? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma coisa, só um instante. Esse programa,
como vocês sabem, todos os programas são pagos. Então, como eu não posso também ensinar para vocês como baixar, vamos dizer, baixar eu posso ensinar, mas assim, tornar ele, vamos dizer, não pago, eu não posso ensinar, inclusive pode cortar depois, apertar para cortar esse vídeo, porque, né, é ilegal você fazer, né, enfim, baixar aquelas versões que são gratuitas, sendo que o programa ele não disponibiliza uma versão gratuita. Ele disponibiliza uma versão de 7 dias que você pode utilizar, então você pode baixar. No caso, deixa eu ver se eu consigo enviar para vocês. Poliana, você tem o e-mail de todos? Tenho. Pronto, que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, para facilitar a vida de vocês, eu vou enviar por e-mail, né, e o passo a passo da instalação, porque ele tem um passo a passo. Então, eu vou enviar para vocês por e-mail, beleza? Pode ser assim, Ótimo. porque facilita a vida de vocês, porque se eu enviar agora, eu vou enviar só o link, e aí vocês não vão aprender, vocês vão ter dificuldade, pode instalar incorreto. Ok, Rafael, pode ser assim, sem problemas. Pronto, eu vou enviar, assim que terminar a aula, eu já envio para você, Poliana. Eu vou buscar aqui e envio para você, beleza? Ok. Pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte, né, de início. Foi um pouco pesado, puxado, realmente, porque é um pouco complicado de início, mas com o tempo vocês vão fazendo isso rapidão, né? Faz rapidinho, vocês vão montar muitos gráficos. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. Então, na quinta, a gente finaliza aprendendo os outros tipos de gráficos, né? Imagine só se vocês ficassem com os gráficos aí no computador de vocês tentando montar. Então, não ia dar para vocês acompanharem. Então, isso ficou bem bacana. Vai ficar gravado e vocês vão acompanhando esse vídeo, passo a passo, né? Com o programa do lado aí de vocês. Muito bom mesmo. Espero que vocês aproveitem muito. Então, um abraço para todos. Se Poliana tiver mais algum aviso, fica à vontade. Então, só um informe, agora à tarde, às 16 horas, a gente continua com o evento, nós temos uma mesa redonda sobre ensino de investigação, que é uma temática muito importante, principalmente para as pessoas que estão cursando mestrado no ProfBio, que é uma temática muito da área, né? Na verdade, essa temática ela é cobrada em todos os TCMs, que é o ensino por investigação, então eu conto com a presença de todos, e daqueles que pretendem também avançar um pouco mais seus conhecimentos, né, nessa área da biologia e da educação também. Obrigada a todos e até às 16 horas. Até lá, um abraço a todos. Obrigada, Tchau. Rafael. Até quinta. Imagina que agradeço.